Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, para sua casa, para sua família. Que você tenha uma sexta-feira linda, abençoada na presença do Senhor. Hoje já são 24 de abril de 2020. Quem diria que a gente estivesse vivendo essa sexta-feira dessa forma que a gente está vivendo, né? Mas Deus tem um controle e tem um propósito sobre todas essas coisas. Inclusive, um dos propósitos é a gente mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Muito conhecimento e muita graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí, tá gostando de ler o livro de Apocalipse? Quem já terminou de ler o livro de Apocalipse? Fala aí pra nós, comenta aí, digita aí. Então, a gente está no livro do Apocalipse 2 e hoje a gente vai ver a carta à igreja em Tiatira. Nós já vimos a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, né? Éfeso e Esmirna eram centros comerciais, Pérgamo, centro, além do centro comercial, é a cultura, né? Ali tinha aquela questão da cultura, da medicina, lembra disso? Então, e hoje a gente vai ver um pouquinho da igreja que ficava em Tiatira. Então, vou dizer um pouquinho o que tinha nessa cidade de Tiatira. Então, olha só. Eu não sou teóloga, tá? Mas eu pesquisei algumas coisas, a gente vai vendo gente que prega sobre isso. Eu pesquisei também, eu gosto muito do Dr. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, ele tem um programa na televisão Novo Tempo, e assim, eu sigo ele no YouTube, eu acho fantástico. Então eu pesquisei alguma coisa também com ele e outros grandes homens de Deus que existem na atualidade, que pregam muito bem, que são estudantes da palavra. Então a gente vai pegando esse povo, e aí eu fiz um resumo aqui e vamos ver o que sai, para a gente aprender. Porque o Apocalipse, ele é uma leitura que a gente precisa fazer e entender os símbolos para a gente compreender ali o que realmente está sendo dito àquela igreja. Então, quando Jesus se apresenta, para cada igreja que ele se apresenta de uma forma que a igreja entende. Então é muito interessante isso, né? Então a gente já viu aí que ele se apresentou como aquele que foi morto e reviveu, porque a igreja era perseguida, a igreja realmente iria morrer, mas a vida é eterna. Então, assim, a vida eterna é garantida, né? Mas, assim, vamos ver então o que tem de interessante nessa cidade de Tiatira. Tiatira também era um centro comercial. Nessa cidade existia uma árvore e a sua sementinha eles faziam ali um vermelho púrpura, uma coloração para dar cor a tecidos. Nessa desse detalhe dessa cor púrpura, né, que era feito ali, esse vermelho de reis, né, que gostavam de vestir essa cor de realeza. Existe a passagem quando Paulo vai pregar na cidade de Filipos. A primeira pessoa que se converte na Europa é uma mulher. E o nome da mulher foi Lídia. Muito bem, Lídia era vendedora de púrpura. Ela estava lá na Europa, né, na cidade de Filipos, fazendo o seu comércio, mas Lídia era de Tiatira, dessa cidade aqui, tá? Então você vai ler em Atos, se eu não me engano, a naturalidade, né, de Lídia, ela era de Tiatira. Outra coisa interessante da cidade é que os achados aí das escavações arqueológicas, eles encontraram várias declarações sobre a profissão comum da cidade de Tiatira. Sabe qual que era? De polir bronze. Então a cidade era cheia desses tipo de metalurgia, né, que polia bronze. Então, olha só como Jesus vai se apresentar aqui para a igreja de Tiatira. Vamos ler? Apocalipse 2, a partir do 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha aí. A igreja de Tiatira entendia muito bem o que seria um bronze polido, né? E olhos de fogo. Gente, olhos de fogo, olhos de julgamento, olhos que vão lá no íntimo. Cristo estava no meio da igreja e agora ele estava em cada igreja, visitando, exortando, elogiando cada igreja, e agora ele chegou em Tiatira. E ele tem para essa Tiatira olhos como de fogo, ele está indo no profundo desta igreja. Então vamos ver como que essa igreja estava vivendo.
Jesus disse: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha só, grandes qualidades da igreja: amor, fé, serviço e perseverança. Que igreja fantástica, tá? E ainda ele diz assim: e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, é uma igreja ascendente, uma igreja que estava com sucesso, uma igreja que estava prosperando, uma igreja ativa, né? E estava fazendo bastante coisa. Era a igreja de Tiatira. Ao contrário da igreja de Esmirna, né? Que se sentia uma igreja pobre, porque todos os que estavam se convertendo, eles estavam perdendo seus empregos na cidade, estavam perdendo suas oportunidades, estavam sendo excluídos da sociedade, então elas estavam ali, era difícil, porque a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. E agora a igreja de Tiatira é essa, que estava em ascensão, que estava na boca do povo, que tinha fé, tinha amor, gente. Tinha amor, fé, perseverança e serviço. Olha que igreja! Mas, olha os olhos de fogo aí, ó. Olha Jesus com olhos de fogo no meio da igreja. Lembrando que isso aqui é dentro da igreja. 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, o pior personagem da Bíblia feminino é Jezabel. Com certeza é Jezabel. Jezabel adúltera, Jezabel idólatra, feiticeira, é aquela que insinua, que engoda, que enrola, que trai, odona, né? Eu lembro quando eu era criança que a maioria é crente, né? A gente conhecia a palavra desde cedo e a gente queria xingar alguma prima lá, a gente chamava de Jezabel. Ô, terrível, né? Ser xingada de Jezabel, porque realmente é uma palavra que ninguém quer. Ninguém quer para si esse título de Jezabel, que a gente lembra coisas ruins, coisas promíscuas, profanas. A gente pensa em imoralidade. E isso é o personagem mesmo de Jezabel, que foi lá no Velho Testamento, lembra? A esposa do rei Acabe. Enfim, dentro da igreja tinha a doutrina de Jezabel. E olha que essa dona, essa mulher aí dentro da igreja, ela estava com a oportunidade de ser professora da escola bíblica dominical, vamos dizer assim, porque ela estava ensinando dentro da igreja, ela tinha a permissão de ensinar dentro da igreja. Por que ela tinha permissão? Porque Jesus fala, vocês estão tolerando essa dona ensinar aí. Vocês estão tolerando, vocês estão permitindo que ela ensine coisas terríveis. Qual que era o ensinamento de Jezabel? Bom, para você sobreviver na cidade de Tiatira, por ser comercial, ali existiam grêmios, tá? Cada grêmio comercial, né, cada associação ali comercial tinha uma divindade para ser adorada. Então você é cristão, você vive numa cidade altamente comercial, então você também comercializava, você tinha que ser membro ali dessas agremiações que adoravam a deuses. E sempre, gente, adoração a ídolos na palavra de Deus sempre culmina em festas promíscuas, profanas. Sempre. Adoração a ídolos era queimar seres humanos, queimar crianças em adoração a ídolos e sempre terminava em prostituição, em profanação. Então, essa dona Jezabel, ela dizia o ensino dela, não, você pode ser crente, mas como é que você vai sobreviver? Você tem que entrar no sistema, você tem que entrar ali na agremiação ali, você tem que conhecer o pecado, você tem que conhecer para você dominar. Como é que você vai ganhar do inimigo se você não conhece o inimigo? Então você tem que praticar. Olha o engodo dessa dona, dessa profetisa, estava ensinando isso, e tinha gente que estava tolerando isso, e tinha gente que estava caindo nisso, nessa armadilha. Como é que eu vou sobreviver nessa cidade se eu não sou sócio? Se eu não estou aqui me adaptando ao sistema? É assim que funciona. Então eu tenho que estar de acordo com o sistema, né? Porque é assim que funciona. E aí, gente, não parece Brasil isso, gente? Deus que me livre. Mas era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Gente tolerando esse ensinamento. Lembre-se
que todas as vezes que você vê idolatria na Bíblia, isso tem muito a ver com sacrifício de seres humanos e com prostituição. Cultos idólatras, sempre havia queimas, né, de pessoas e prostituição. E isso estava acontecendo aonde? Dentro da igreja. E aí, Jesus estava triste com isso. Eu tenho contra ti que vocês estão tolerando Jezabel no meio da igreja. E o versículo 21, ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Gente, eu fico pensando nesse Jesus maravilhoso e misericordioso. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, nós cremos que Ele é misericordioso até o dia do julgamento. Vai vir o julgamento, Ele vai vir com um olho de fogo, Ele vai vir com a espada na mão, porque Ele é o justo juiz. Agora Ele é o nosso advogado, mas Ele virá como juiz. Então, Ele aqui, pela sua misericórdia, deu tempo para ela se arrepender. Deu tempo. Aí, pensando nisso, eu fiquei assim, imaginando, gente, nós que vivemos aqui no Brasil, e a gente vê a cada ano que passa as festas do carnaval como tem acontecido, né? O carnaval do ano passado foi ali feito uma encenação do diabo puxando Jesus, e assim o diabo humilhando Jesus, e esse ano foi pior ainda, né? Assim, pessoas dizendo que Jesus é gay, umas coisas assim terríveis que aconteceu nesse carnaval. E aí a gente vê essas coisas, o que vem dentro do seu coração? Nossa, me vinha assim, Deus, por que o Senhor não se manifesta lá? E o Senhor vem, o Senhor age naquele lugar e tal. E aí quando eu li esse texto, eu lembrei disso. Porque Deus dá tempo para essas pessoas se arrependerem. Deus é misericordioso, longânimo para essas pessoas se arrependerem. E a gente tem espírito de João, filho do trovão, né? Jesus, manda fogo do céu aqui para esse povo. Às vezes tem isso na nossa vida, né? Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele diz aqui: eu dei tempo, mas ela não quis se arrepender. Eu dei tempo, mas ela não quis se arrepender. 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, o que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Gente, no lugar, na cama, né, no lugar que ela se prostitui, no lugar dos prazeres carnais, é nesse lugar, o mesmo lugar, onde Deus vai ferir e vai ferir e vai colocar enfermidades. Olha só como Deus é justo. No mesmo lugar ali que ela profana, no mesmo lugar que ela adultera, no mesmo lugar que ela tem satisfeito aqui o seu prazer da carne, é o lugar que Jesus vai enfermá-la e vai fazer sofrê-la, vai fazer sofrimento a ela, caso ela não se arrependa. Esse Jesus é muito justo. 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas vossas obras. Esse Jesus com olhos de fogo, ele vai no íntimo, ele sonda mentes e corações. Jesus, esta é a igreja de Tiatira. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, olha só, a gente tem aqui os fiéis, a gente tem aqui os que toleram e os que praticam essa doutrina de Jezabel. Temos os fiéis, os remanescentes, sempre tem os remanescentes, tem os que toleram, e Deus e Jesus fala: olha, eu tenho para vocês que vocês estão aí com gente que tolera esse tipo de coisa, e os que praticam essas coisas, porque aqui, o próprio versículo 24, o engodo, o engano de Jezabel era: não, você tem que praticar para você conhecer o inimigo, você precisa conhecer o pecado para que você vença o pecado. Oh, Jesus, pois é. Tão somente, 25, conservai o que tendes até que eu venha.
Conserve o que você tem. O que que a igreja de Sardes, de Tiatira, me perdoe, o que que a igreja de Tiatira tinha? A revelação, a palavra, o que mais você precisa. Conserva isso que você tem, gente. Não fica inventando coisas. Conserva o que você tem. E o que que nós temos? Nós já temos Jesus, nós já temos a revelação, nós já temos o Espírito Santo. Conserva isso. Para de inventar coisa. Igreja que fica inventando um monte de coisa, ela vai ter que sempre inventar. Porque aquilo que ela inventa para atrair gente, aquilo que ela inventa para atrair membros, para atrair popularidade, aquilo que ela inventa daqui a pouquinho vai estar desgastado, né? Vai estar ruim, então tem que inventar outra coisa. É isso que a gente vê aí ao longo dos anos, né? Já teve a época do dente de ouro, já teve a época de tal coisas e tais. E aí toda hora tem que inventar uma coisa, porque aquilo que se inventa fica chato. Conserva o que tens. Não precisamos inventar nada. Nós temos Cristo que é tudo, não precisa inventar mais nada para atrair ninguém. O que a gente precisa viver de acordo com o Espírito Santo, isso que atrai, porque é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. Então, quanto mais Espírito Santo de Deus eu tiver, mais você clamar pela presença do Espírito Santo, mais ser guiado pelo Espírito Santo, mais almas vão se converter, porque você vai ser a ação, você vai ser a carta aberta de Deus. Conserva o que você tem, não precisa ficar inventando coisa. Não tolere Jezabel, não tolere pensamento de Jezabel na sua vida. Ou igreja de Tiatira, arrependa-se. E aí vem a palavra do Senhor no versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E um cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que acontecia na cidade de Tiatira? Aquele que queria estar no sistema, aquele que queria ser reconhecido na cidade, aquele que queria, né, ter ali o seu mercado, a sua loja bem sucedida, tinha que se envolver, né, com a prática e o engodo ali da cidade, tinha que adorar um Deus, tinha que participar daquelas orgias, aquelas profanações, mas aí Jesus fala assim para aquela cidade: você quer ser reconhecido? Não existe nada melhor do que reinar com Cristo. Olha, ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, filho. O que é isso? O que é reconhecimento da sua empresa? O que é você ser bem-sucedido na sua cidade? Se você vai ser governar com Cristo, reinar em Cristo, eu vou te dar um cetro, você vai reinar nações. O que é esse título de cidadão honorável de Tiatira? Se você pode ser aquele que vai ter cetro, que vai ter autoridade em Cristo Jesus. Oh, queridos, é essa promessa para os servos fiéis de Tiatira. Conserve-se fora do sistema de Satanás, não se misturem com a rotina de Satanás, não tenha esse pensamento de Jezabel, porque a autoridade Deus vai dar para você, para que você exerça autoridade no reino celestial. Você quer honra maior do que esta? Igreja de Tiatira, arrepende-se. Então a gente vai ver aí que existe dentro da igreja os servos, os que toleram doutrina de Jezabel e os que praticam a doutrina de Jezabel. Enfim, gente, esta é a igreja. Olha só que interessante que a gente sempre fala aqui, a justiça de Deus, o juízo de Deus vem primeiro para a igreja. Então, tudo que acontece é um alerta para a igreja. Eu acredito, já falei e repito, essa pandemia aí é também pandemia, essa pandemia é permissão de Deus, é um alerta à igreja, é como se os olhos de fogo do Senhor estivessem passando dentro da nossa igreja e colocando lá essa sonda dele dizendo, igreja, olha o que vocês estão fazendo, vocês se corromperam com o sistema, vocês se corromperam com a doutrina de Jezabel, arrependam-se, é a misericórdia do Senhor, está estendendo a misericórdia do Senhor, mas vai ter um dia que essa misericórdia vai ser, né, interrompida com a justiça de Deus. Deus é justo. E
aquele que se enganou aí com a Jezabel, no lugar onde você desfrutou da sua carne, é nesse lugar aí que você vai morrer, você vai ter tribulação e você vai ter dor, porque Deus é justo. Enfim, gente, vamos continuar lendo, vamos continuar buscando aprendizado em cima dessas cartas, em cima desse livro do Apocalipse, e que Deus nos dê, assim, discernimento, iluminação, tá? Então, eu quero pedir para você também coloque as suas perguntas, ok? De acordo com o que forem surgindo, eu vou tentar responder, eu vou tentar pesquisar, eu pergunto para alguém, eu pergunto para o pastor Aloysio, eu vou perguntando, e aí a gente vai respondendo aqui, eu acho que seria muito interessante, tá? Bom, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que a gente limpe, né, no nosso interior essas doutrinas de Jezabel, né, em nome de Jesus, que a gente não tenha esse espírito de Jezabel, que a gente não goste de estar misturado com o sistema desse mundo, quem está governando ele é Satanás. Nós estamos peregrinos nesse mundo, o nosso reino não é daqui, o nosso reino é celestial. Então nós vivemos de acordo com as ordens do Rei Jesus. Então, em nome de Jesus, igreja, se arrependa. É tempo de arrependimento. O tempo é agora do arrependimento. Jesus está dizendo para a gente agora, porque ele ainda não veio com a sua justiça. É agora. Se arrependa da doutrina de Jezabel em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós somos a tua igreja, Jesus, que amamos ser reconhecidas pelos teus olhos como igreja santa, lavada pelo sangue de Jesus. Mas conforme nós aprendemos hoje sobre esta igreja de Tiatira, enquanto muitos estavam fazendo com fé, com amor, com perseverança, dando frutos, Senhor, na mesma comunidade haviam pessoas ali enganadas, haviam pessoas ali que estavam tolerando o pecado. Ô Senhor, tenha misericórdia. Senhor, que possamos nos arrepender de quando toleramos certas coisas que o Senhor odeia. Senhor, que possamos nos arrepender de praticarmos coisas porque somos enganados e essas coisas o Senhor odeia. E todas as vezes, como tua igreja, fazemos coisas que o Senhor odeia, pecamos e estamos nos afastando de ti. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas atitudes de Jezabel, nossos pensamentos de Jezabel, os nossos ensinos de Jezabel. Nos perdoa, Senhor. E que o teu Espírito Santo continue fazendo e trabalhando dentro da nossa vida. Que esse fogo que sai do teu olho, Senhor, sonde a minha alma e vá me limpando, me purificando, meu Deus, de todos os meus pecados, Senhor. Prepara a tua igreja, aviva a tua igreja, que saia da tua igreja tudo que não provém de ti, que seja queimado todo pecado, que seja queimado toda a avareza, que seja queimado toda a prática conivente com o sistema desse mundo, Senhor. Tira de nós, Senhor, esses pensamentos que não são pensamentos do reino celestial. Tira de nós, Senhor, esses impulsos que a gente tem da carne que profanam o teu nome. Oh Deus, nos dê um coração limpo, Senhor, um coração reto, uma mente, Senhor, realmente toda mortificada pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de transformar a minha mente. Oh Deus, nós queremos nos encher do Senhor, nos encher da tua presença, nos encher do teu Espírito Santo, nos encher da tua autoridade, Senhor, para que assim como as promessas para a igreja de Tiatira sejam cumpridas na minha vida, Senhor, a autoridade do Senhor sobre minha vida, a autoridade do Espírito Santo sobre minha vida, a mão poderosa de Deus sobre a minha vida, para que eu seja carta aberta nesses últimos dias, nessa igreja da última hora. Deus nos ajude, Senhor, a ser a tua igreja
imaculada, a tua igreja fiel, a tua noiva que não se prostitui, a tua noiva que não rasga os seus vestidos e não mancha suas vestes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a tua glória invada todos os ambientes em que tivermos, Senhor, que a tua glória invada a nossa casa, a nossa igreja, a nossa situação, nosso ambiente de trabalho, Senhor, e que tu venhas sempre, Senhor, ser o centro da nossa vida, em todas as esferas, seja o centro. É isso que eu te peço. E desde já te agradeço, Senhor, porque muito mais ainda o Senhor tem para nos falar através da leitura e das meditações nesse livro santo do Apocalipse. Muito obrigada, Senhor. Continue nos dando um dia abençoado na tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, gente, hoje à noite a nossa live, e a live, ou seja, a gente vai estar ao vivo. Eu quero conhecer a sua pergunta e a gente vai aprender um pouquinho sobre a igreja de Sardes, tá? Então vai pesquisando aí, se você tem alguma informação, vai compartilhando sobre a igreja de Sardes, tá? É importante, tá bom? E aí a gente vai lendo, a gente vai interagindo, vai ser bem gostoso. Também não esqueça de sugerir uma canção para cantarmos juntos hoje à noite, tá? Beijo, tchau, tchau!